Olá! Prossegue a série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Um estudo com Marcos de Mário e Orson Peter Carrara, baseando-nos no livro Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Conosco o educador e amigo Marcos de Mário, do Rio de Janeiro. Marcos, cá estamos para a continuidade da nossa série, episódio número 9, capítulo número 8 do livro Roteiro. É isso mesmo, Orson. Vamos dar continuidade a este estudo maravilhoso dessa obra do nosso Emmanuel, através do Chico Xavier, onde ele desdobra uma série de assuntos, ele encadeia os assuntos como se fosse um verdadeiro curso de orientação, por isso é o nome do livro, né? Um roteiro para a nossa evolução espiritual. E vamos, então, dar continuidade, então, a esse estudo. É com muita alegria que nós chegamos até você que está nos acompanhando. Os demais episódios estão disponíveis já, estamos hoje no capítulo 8, e você poderá ver a série desde o início. E ela vai ao ar toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, por diversos canais. Daqui a pouco nós vamos postar aqui na exibição para que você tenha contato e possa acompanhar este importante trabalho de Emmanuel, aqui comentado no média de 30 minutos, por esses dois amigos do Movimento Espírita. Nós estamos aí com o capítulo número 8, A Terra. Marcos de Mário, este planeta dá o que falar, hein? Sem dúvida, né, Orson? Sem dúvida, porque nós ainda estamos na classificação de mundo de expiações e provas. E estamos aqui às voltas ainda com o egoísmo, com o orgulho e todo o leque de consequências disso. Agora também é uma escola abençoada onde estamos em aprendizado. Então, com certeza, Orson, você tem toda a razão. Nosso planeta ainda dá muito o que falar. E, na verdade, né, Marcos, apesar da presença do orgulho e do egoísmo, o planeta dá muito o que falar do lado de sua grandeza também, apesar de minúsculo no contexto do universo, mas para nós que aqui estamos é a nossa referência, a nossa morada. E Emmanuel vai dizer aí no começo do capítulo, no primeiro parágrafo já, que a Terra é um magneto enorme, gigantesco, aparelho cósmico em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva. O Marco, quando eu li isso aí hoje, para estudar o capítulo, né, Emmanuel classifica de um magneto enorme, mas, como disse aqui anteriormente, do ponto de vista do universo, é menor que um cisco, do que um grão de areia no contexto geral. Mas, para nós, ele é verdadeiramente mesmo gigantesco. Vejam como é o caráter de proporção conforme o ângulo em que se analisa uma questão, né? É verdade, Orson. Em comparação com o universo, é bem o que você disse. Nós somos um grão de areia nesse cosmos aqui em que estamos. Com relação à nossa galáxia, pelo menos não somos o menor planeta, né? Mas também não somos dos maiores, mesmo dentro da galáxia. E se você se colocar na posição de um astronauta, né, que rompeu aqui a nossa barreira e está lá olhando da sua espaçonave aqui para a Terra, você realmente fica maravilhado, porque é esse magneto gigante, é gigantesco, uma coisa assim que impressiona. Então, tudo depende do ponto de vista a qual você se coloca. Mas, com certeza, né, um planeta que tem a natureza exuberante que ele tem, que tem os seres vivos que tem, que são aos milhares, coisas que nos surpreendem, tudo muito bem encadeado. É um gigante, não deixa de ser, e que nós ainda não dominamos, nós ainda não conhecemos totalmente, e não sabemos ainda fazer como deveríamos, né, com todo o equilíbrio, a interação com ele, tanto que na nossa atualidade estamos muito discutindo isso, que é a problemática do ambiente, né, do equilíbrio do meio ambiente. E como diz aí o Emmanuel, é onde fazemos a nossa viagem evolutiva. No atual estágio espiritual em que nos encontramos, a Terra, então, para nós, é um planeta escola.
é aqui que nós estamos, então, dando esse prosseguimento à nossa evolução, a essa nossa jornada. Inclusive, na sequência aqui do capítulo, nos parágrafos seguintes, ele vai novamente repetir: comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo, naqueles movimentos que nós aprendemos na escola, e também girando em torno do Sol, né? Não é novidade para ninguém que o planeta pertence ao sistema solar, que o alimenta, que o abastece de energia, de luz, de calor. E Emmanuel faz uma comparação aqui com as classes sociais que o habitam. É como se fossem grandes vagões de categorias diversas. E a gente troca de lugar, Marcos. Ora, a gente está nos vagões de primeira classe, como se chamava antigamente, as instalações de luxo, e ora estamos nos bancos humildes, em carros de condição inferior. E todos nós seguindo aí nas acomodações luxuosas, mais confortáveis, menos confortáveis, alterando as experiências para fazermos os aprendizados. Aí está uma comparação referindo-se à reencarnação, que é o que nós aprendemos com tanta clareza no Espiritismo. O Emmanuel, sabe, Orson, aprendendo com Jesus, porque o Emmanuel realmente já deu demonstrações através do Chico Xavier de uma grande sabedoria em torno do Evangelho. O Emmanuel aprendeu com Jesus a usar essas comparações, essas figuras de linguagem, que Jesus foi mestre, né, a utilizar o conhecido do cotidiano para dar as suas lições. E o Emmanuel faz muito isso também. Quando ele compara aqui a reencarnação a um trem com seus vagões, é uma imagem belíssima, né? O trem em movimento, e você, então, através das encarnações, você vai alterando a sua posição. Ora, você está numa posição, socialmente falando, muito boa, para ter lá os seus aprendizados, mas depois, na outra encarnação, você pode vir numa condição de pobreza, por exemplo, então você sai da primeira classe, vai lá para a terceira classe, como eram também os navios antigamente. Né? Então, essa comparação do Emmanuel é muito justa. Né? E aí vamos lembrar que também tem as estações, né? São as paradas. E nessas paradas é quando nós retornamos ao mundo espiritual, vamos nos refazer, novos aprendizados, tem nova encarnação, você vai para outro vagão, e assim vai indo. Por isso que nós espíritas, não é, Orson, consideramos que, acima de tudo, claro, nosso planeta tem a condição também de hospital, etc., mas, acima de tudo, é a grande condição de ser a escola, né, do espírito, né, aqui reencarnado. Então, é uma imagem maravilhosa que o Emmanuel usa. Inclusive, nós temos uma música da MPB referindo-se aos que sobem no trem, aos que descem do trem nas estações, fazendo uma comparação também com o nascimento e a morte, aos que chegam, aos que vão, aos que permanecem na viagem por mais tempo, os que descem mais cedo. É muito interessante essas viagens de longo curso, de curto curso. Quer dizer, são situações específicas, todas elas com esse aspecto didático. Isto é admirável. E nós aprendemos isso em profundidade com o conhecimento espírita. Então, quando Emmanuel nos apresenta aqui um capítulo com esse nome, né? A Terra, capítulo 8 do livro Roteiro, nós temos um universo de considerações. Então, ele vai acrescentar, aí vou deixar para você ler, Marcos, a segunda tela da nossa sequência de ilustrações com pequenos resumos, sínteses do texto de Emmanuel referente a este capítulo número 8 do livro Roteiro. Muito bem. Então, na sequência do seu texto, nos diz aqui Emmanuel: de corpo em corpo, como quem se utiliza de variadas vestiduras, peregrina o espírito de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. Muito bem, essa é a imagem, né? Na verdade, é o estudo, é o princípio do Espiritismo, que é a reencarnação. Porque sem ela,
a nossa vida fica, na verdade, sem explicação. E quando você coloca a reencarnação, que você tem múltiplas existências, e que essas existências são solidárias entre si, mas diferentes entre si, você compreende que isso é necessário para que você tenha todos os aprendizados que você precisa ter para, pela eternidade, como diz aí o Emmanuel, você ir, então, conquistando o amor, a sabedoria, até chegar à perfeição. E, com isso, nós entendemos que como o planeta é importante, porque é a nossa casa quando você reencarna. Ora, se você cuida da casa, você consegue ter uma boa existência. É uma casa bem cuidada. Você limpa, você arruma, você mantém as coisas organizadas, você faz a manutenção e assim por diante. Agora, quando você não faz nada disso na sua casa, a sua existência começa a se complicar, né? Porque a casa vive suja, tudo desorganizado, fora do lugar, daqui a pouco tem goteira aqui, está dando problema ali. É a mesma coisa o nosso planeta, ele é a nossa casa planetária, é onde, no atual estágio evolutivo, nós temos e precisamos reencarnar. É aqui. Agora, se não cuidamos da nossa casa planetária, ou seja, poluímos, desmatamos, nos excedemos em relação à natureza, através dos supérfluos, com o tempo, a casa começa a se desarranjar, começa a dar problemas que, obviamente, vão nos atingir, como é o caso bem patente, cientificamente comprovado, embora existam os negacionistas, que é o aquecimento global, e que todos nós estamos sentindo, porque se olharmos 30, 40, 50 anos para trás, nós vamos ver a diferença. Nós já sentimos a diferença. Eu, aqui no Rio de Janeiro, você, Orson, aí em Matão, basta recordar lá a nossa juventude, nossa adolescência, como é que era o clima, como eram as coisas, e você, ao fazer a comparação, já percebe o quanto que mudou. Então, nós precisamos cuidar da casa planetária, o nosso planeta Terra, porque é onde nós temos que habitar através da reencarnação no atual momento. Então, a comparação também é justa, né? Da nossa casa, moradia, o lar, mas também o planeta por causa das reencarnações. O Marcos, em sua fala e no início você usou a palavra escola, que também se expande para uma oficina de aprendizado, um hospital para tratamento das mazelas, mas o Emmanuel faz interessante observação aqui sobre esses aprendizes que estão na escola, porque alguns são mais negligentes, distraídos, alguns são mais acomodados. Você se referiu aos cuidados com a casa, e nesses cuidados com a casa, nos propósitos da reencarnação, conforme aprendemos no Espiritismo, como escola de aprendizado mesmo para desenvolver o intelecto, para desenvolver a moralidade, nessas idas e vindas através da reencarnação, nós temos os aprendizes que ocupam essas ocupações da casa, da escola, né? Mas ficam numa expectativa inoperante, digamos que apenas usufruindo e gastando tempo com a ociosidade. Outros ficam apenas indagando. Agora, existem os que trabalham, os que se esforçam, e esses estão tentando aprender e estão empregando a própria vontade. Mas aquele que é distraído, acomodado, omisso, muitas vezes, não tem do que reclamar, porque verdadeiramente, como você acabou de dizer aí, nós temos que cuidar da casa em que habitamos. Esse cuidar da casa implica necessariamente em esforço diário, em trabalho ativo, em perseverança, até para estudar o aperfeiçoamento da casa, a manutenção da casa, é todo o trabalho. O que vai acabar resultando no progresso do próprio habitante e no bem-estar do habitante. Você disse das mudanças climáticas, por exemplo, mas quantos benefícios não foram alcançados nas últimas décadas por esforço de alunos que se aplicam
a estudar as leis, a descobrir as suas potencialidades e desenvolvendo maquinário, eletrônica, desenvolvendo tecnologia, que nos trouxeram, inclusive, esta possibilidade que nós estamos usando agora. Isso é fruto do trabalho de muita gente que se empenha, de alunos que trabalham, digamos. Sem dúvida, Orson, porque nós precisamos focar no positivo, não resta dúvida. E nós estamos aqui na Terra para agradecer a Deus por tudo aquilo que o planeta nos dá, que é da sua obra, da sua perfeição, e também essa oportunidade que temos de fazer as coisas acontecerem, de fazermos a nossa própria evolução em todos os campos do conhecimento humano. E você tem razão quando você colocou, Orson, que nós, na verdade, não temos que nos queixar, a não ser de nós mesmos. Nós não temos que falar mal do planeta Terra, não temos que falar mal de Deus ou da reencarnação. Se nós temos alguma queixa para fazer, é conosco mesmo. Aqui é aquela história, é que você está fazendo uma pesquisa e você está interessado, por exemplo, em fazer determinado curso. Você localiza o curso, é onde você quer, é a escola que você quer, e você olha lá. E tem a turma que você quer, no horário que você quer, está tudo certo. E tem lá um prazo para fazer a inscrição. Como tem um prazo para fazer a inscrição e você vê que você pode fazer a inscrição ainda amanhã ou mesmo na semana que vem, apesar de você já ter visto tudo, estar com tudo em mãos, você deixa para a semana que vem. Tá? Aí, semana que vem, bom, deixa eu lá fazer a minha inscrição no curso. E aí, quando você vai fazer a inscrição no curso, você descobre que a turma já está fechada. Não tem mais vaga. Tinha na semana anterior. Você vai reclamar de quem? Da escola? Não, né? Por que você vai reclamar da escola? A escola estava lá com o curso aberto, as matrículas abertas, você não fez a sua inscrição na semana anterior porque não quis fazer. Simplesmente isso. Então, você vai se queixar de você. Então, o planeta tem tudo. A reencarnação lhe entrega, sim, aquilo que você necessita. Agora, se você não souber utilizar todo o seu potencial, o seu querer, a sua força de vontade, se você não colocar suas energias para o campo do bem, você só tem que se queixar de si mesmo. O problema não é com Deus, não é com os espíritos. Aí também não vale aqui dizer, tá vendo? Perdi minha vaga no curso por causa dos obsessores que eu ainda tenho. Mas se você tem obsessores, lembre-se que foi você que os criou, né? Se não nesta encarnação, mas através de encarnações passadas, quando você não semeou o bem. Né? Porque o obsessor nada mais é do que aquele companheiro ou companheira que é ligado a você de vidas pretéritas. Então, nós precisamos parar de nos queixar de tudo e de todos e começar a fazer a nossa parte e ver onde eu preciso me melhorar para que o planeta me dê os recursos que estão aí e eu saiba lidar com esses recursos para a minha evolução. E aí as nossas queixas, com certeza, vão começar a diminuir. É por isso que esse livro nos empolga, né? Nós vemos um livro com o título Roteiro, encontramos um capítulo com o tema A Terra, e podemos fazer essas reflexões intensas aqui em torno da evolução, do aprimoramento, do progresso da alma em função deste interesse que a alma possa apresentar, do seu próprio aperfeiçoamento, da construção da própria harmonia, da própria felicidade. Então, Marcos, aprendemos sempre muito com o grande Emmanuel. Nós vamos projetar aqui uma nova tela agora, que está na sequência do capítulo, em que Emmanuel vai dizer, aproveitando inclusive a linha de raciocínio do Marcos, que acabou de falar, vacilamos, tateamos e experimentamos, a fim de aprender e amealhar os recursos do espírito. Compete-nos assim, tão somente, um direito, o direito de trabalhar, de servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece. Olha que interessante o parágrafo começar com a palavra vacilo.
O verbo vacilar. Vacilamos todos nós, tateamos, estamos aprendendo a reconhecer e experimentamos nas diversas encarnações para aprender e amealhar os recursos do Espírito. Imagine o que cabe na expressão recursos do Espírito. Mas isso cabe um direito, o direito de trabalhar e servir obedecendo às disciplinas que a sabedoria oferece aos espíritos que estão nesse trânsito de aprendizado. Bom, Marcos, nós somos esses viajantes da evolução. É verdade. Agora vamos aqui reforçar o que você acabou de falar. Nós somos os viajantes, né? Não são os outros, porque às vezes nós comentamos essas lições do Emmanuel e outros espíritos, mas nos referindo aos outros, é como se nós não estivéssemos nesse contexto, quando, na verdade, somos nós. E o direito único, como diz o Emmanuel, que nos compete, é realmente trabalhar e servir. Aliás, com Jesus, nosso mestre, nós aprendemos que não existe maior glória do que servir. Servir com humildade, servir com simplicidade, se entregando ao campo da caridade. Porque nós estamos aqui para aprender. E aprender com o planeta, aprender com a reencarnação, aprender com o nosso potencial divino. Então, por isso que, para o Espiritismo, o planeta Terra ele se caracteriza, de fato, como uma grande escola ou oficina de aprendizado. Agora, quando o Emmanuel fala aqui, né, desses recursos do espírito, esse potencial do espírito, realmente, Orson, aí nós teríamos que fazer uma gravação especial só para falar sobre isso, porque nós aprendemos com a doutrina que quando Deus nos cria e iniciamos a nossa jornada evolutiva, já temos, em nós, já está em nós, como potência, como germen, todo o potencial divino, tanto na área da intelectualidade, quanto na área do sentimento. E aí, então, nós precisamos aprender não apenas a explorar o planeta com seus recursos naturais, nós precisamos aprender a nos explorar, ou, em outra linguagem, a explorar o espírito com os seus recursos divinos. Nossa, isso é fantástico, não é mesmo? Eu acho isso de uma grandeza, de uma sabedoria, Marcos, que a gente fica pasmo de pensar nessas questões e as possibilidades que se abrem, né? Nós comentávamos no comentário anterior sobre essa conexão entre o nome do livro, um capítulo chamado Terra, Nossa Casa e as possibilidades que se abrem. Ora, tudo isso é fenomenal, isso demonstra a grandeza da sabedoria divina. Isso entusiasma, Marcos. Ah, sem dúvida. Por isso que a mensagem espírita ela é uma mensagem que precisa mexer conosco. Quando você se diz, bom, eu sou um espírito imortal ou uma alma imortal, estou aqui presentemente reencarnado, eu tenho um destino que é chegar à perfeição e, para isso, eu possuo todo o ferramental, ou seja, porque tudo, na verdade, está em mim. Mas como eu sou um ser de relação e preciso viver com os outros, Deus, então, me entrega a casa planetária também com todos os recursos. Como eu costumo dizer, você não pode ficar impassível, indiferente diante disso e usar isso apenas como teoria e nada mais do que isso. Claro que para nós, na condição evolutiva em que estamos, ainda é difícil para nós sair da zona de conforto e começar a nos mexermos diante dessa realidade que é a nossa, espírito imortal. Mas essa é a mensagem do Espiritismo e é uma mensagem grandiosa, profunda, e que vai nos solicitando que façamos esse esforço para nos vencer. Deixa o ser humano velho lá para trás, porque você precisa ser o ser humano novo, do aqui e agora,
e para esse futuro radioso que você tem pela frente, pela eternidade. Então, esse tem que ser o nosso impulso, é o que o Emmanuel está aqui dizendo para nós. Inclusive, quase concluindo o capítulo, antes do final da última frase que vamos postar aqui para os amigos, o Emmanuel faz uma afirmação sem nenhum rodeio. O trabalho é divina lei. Quer dizer, é lei. Nós vamos aprender lá no Livro dos Espíritos a lei do trabalho. Trabalha desde a bactéria, o inseto, o animal, o homem, o intelecto, todos trabalham, inclusive a própria natureza e as leis de Deus, tudo levando ao trabalho. E aí, Marcos, ele conclui, né, o último parágrafo, dizendo-nos: a vida, porém, tem um porém aí, é ciosa de seus segredos, e somente responde com segurança aos que lhe batem a porta com esforço incessante do trabalhador que deseja para si a coroa resplandecente do apostolado no serviço. Veja só, Marcos, para alcançar isso é preciso a iniciativa de bater a porta. Esse bater a porta é uma palavra comparativa, é um exemplo, uma figura de linguagem que significa o esforço do trabalhador que deseja esta coroa, também uma imagem de comparação, a coroa resplandecente do apostolado no serviço, quer dizer, se torna um apóstolo do trabalho. É verdade, é verdade. Nós aprendemos muito isso com o Espiritismo, né? Se você quer as benesses dos céus, você tem que trabalhar, você tem que merecer, você tem que mostrar que realmente está empreendendo os seus esforços para isso. Ou seja, para combater as suas más tendências, para desenvolver novos conhecimentos, novas tecnologias, para se espiritualizar, porque tudo é esforço de trabalho. E nós aprendemos isso, você acabou de colocar, Orson, com a própria natureza. Olha a natureza. Tudo trabalha, tudo está em interação. É por isso que tudo se equilibra e vive em harmonia. É trabalho incessante, não tem nada parado. Se você for aí com um pedaço de terreno qualquer aí, só para olhar a natureza, num primeiro momento, você vai ter a impressão que está tudo parado e vai dizer assim, não está soprando nenhuma brisa, até as folhas estão paradas. Não estão, não. Vai lá olhar direitinho e aí você vai ver as formigas trabalhando, insetos, isso e aquilo. Há uma movimentação incessante. Então, nós temos que aprender, como diz aí o Emmanuel, você destacou, que o trabalho é lei divina, né? Tanto aqui na Terra, como, claro, também no mundo espiritual. E que você só pode esperar na medida do seu merecimento, na medida que você mostra que merece, porque você realmente está trabalhando e se trabalhando. E como diz aí o Emmanuel, é esforço incessante. Aliás, isso vale também para nós aqui na Terra, porque se você profissionalmente chegou, então, àquele tempo em que você pode solicitar a aposentadoria, ótimo. Claro que você tem que fazer uso da própria lei humana, mas lembre-se, a aposentadoria não é para ficar dormindo, a aposentadoria não é para ficar jogando tempo para fora. Como diz lá no Livro dos Espíritos, nós temos que nos ocupar utilmente, porque toda ocupação útil é trabalho. Então, é isso que nós temos que fazer para retornarmos bem melhores ao mundo espiritual. O Marcos fecha muito bem o raciocínio, porque você que está chegando agora, que talvez tenha pego a gravação, aqui o andamento da live quase ao final, poderia se perguntar, mas que trabalho eu tenho que fazer, né? É claro que o trabalho, ele existe o trabalho remunerado, que você, para sustento da própria vida, onde deveremos nos empenhar igualmente. Existe o trabalho voluntário, em que você presta o seu tempo, a sua capacidade, a sua disponibilidade em benefício de alguma causa, e, naturalmente, outros esforços que todos podemos desenvolver, não deixa de ser um trabalho que eleva a vida. Você sabe, Marcos, que eu estava vendo um vídeo hoje sobre a NASA, falando sobre a estrutura do universo,
e os comentários falavam sobre a multiplicação dos sistemas solares dentro das próprias galáxias, um trabalho estrutural monumental, né? Proveniente das forças da natureza, conduzidas por espíritos que cuidam desta área. Isso tudo mostra o trabalho incessante da própria vida, que está desde o inseto, da minhoca que cavoca a terra ali, do tatu que se esconde na terra, mas também da bactéria que se reproduz, etc. E por aí vai, né? É verdade, Orson. Vamos lembrar que nosso Mestre Jesus, que indagado, ele diz, Deus, né, ou meu Pai, trabalha incessantemente, e eu também. Então, nós temos que copiar isso, né? Trabalho é que nos dá força, energia, é que nos impulsiona para a frente, e lembrando que o trabalho tem sempre que promover o bem. Essa é a nossa grande senha. Então, aprendamos com o nosso próprio planeta a fazer do trabalho, sabe, um verdadeiro ideal para que possamos crescer cada vez mais. Muito bem, nós agradecemos ao Marcos, aos amigos que estão nos acompanhando. No próximo episódio, nós vamos estudar o capítulo número 9, o Grande Educandário, que continua a analisar o nosso planeta abençoado, a morada que Deus nos ofereceu para estes aprendizados todos. Agradecemos a você, compartilhe esse vídeo, clique aí no joinha para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo que visa estudar essa monumental obra do Espírito Emmanuel, o livro Roteiro, dentro da nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Até a próxima semana. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem bem. Que Deus nos abençoe a todos.